Oi, gente, hoje a gente vai jogar mais jogos aleatórios. Bem, esse já foi, gente. Então vamos para outros. Rex viveu do estegossauro. Apenas 65 milhões de anos nos separam do T-Rex, enquanto 83 milhões de anos separaram o T-Rex do estegossauro. E o que é mais estranho que isso é que os trilobitas, que são um grupo extinto de artrópodes marinhos, não só existiam antes dos dinossauros, mas haviam se extinguido e até fossilizado no momento em que os dinossauros apareceram. Considerando que os humanos existem há apenas cerca de 300 mil anos e cada um de nós vai viver cerca de 77,2 anos em média, isso realmente prova o quão cosmicamente insignificantes nós somos. Na verdade, se você ainda não tá tendo uma crise existencial, escuta essa. Se todo o espaço vazio dentro dos átomos que nos compõem fosse subitamente removido, cada um de nós seria capaz de caber em uma partícula de poeira. E o que é mais chocante é que toda a raça humana ia formar o tamanho de aproximadamente um cubo de açúcar. E se eu tivesse que adivinhar, eu diria que seria a sensação semelhante a estar no metrô. Se fosse possível dirigir carros pro céu, quanto tempo você acha que levaria para alcançar o espaço sideral? Você pode presumir que ia levar uma eternidade, mas considerando que o espaço começa a apenas 97 km de altura, daria para chegar lá a 97 km por hora em uma hora. Compara isso com o fato de que um voo comercial normal viaja a uma velocidade de cerca de 805 km por hora e leva mais de 5 horas para ir de Los Angeles a Nova York. E então as férias no espaço sideral começam a não parecer algo tão distante. Mas vamos voltar para a Terra, porque em alguns países tem coisas bem interessantes acontecendo. Por exemplo, você sabia que na Rússia pessoas ricas já foram conhecidas por alugar ambulâncias falsas, ou melhor, táxis de ambulância. Sim, de acordo com a Insider, residentes ricos de Moscou já foram conhecidos por alugar essas réplicas de ambulâncias com sirene por $200 a hora, como uma maneira de passar direto pelo trânsito. Embora antiético e, claro, ilegal, não tem como negar que essa ideia astuta é o crime perfeito. Quer dizer, quem é que vai parar e questionar uma ambulância quando ela pode muito bem estar atendendo uma emergência? Mas chega de falar sobre a eterna, terrível super riqueza e vamos lá pro Japão, onde a gente encontrou o Festival do Choro de Bebê Nakisumo. Uma tradição anual de 400 anos. Tem lutadores de sumô segurando bebês de pessoas aleatórias e tentando fazê-los chorar. Por mais bizarro que isso pareça, a crença tradicional é que se o lutador de sumô conseguir fazer o bebê chorar, então o choro do bebê vai afastar os espíritos malignos e os demônios. O que significa que ele vai crescer saudável e forte. Sim, claro, faz todo sentido. E falando em lutadores, eu aposto que você não sabia que Abraham Lincoln, na verdade, era um campeão de luta livre de elite antes de ser presidente. Tá, não era bem naquele estilo WWE, mas mesmo assim ele era lutador. Na verdade, ao longo de 12 anos, Lincoln teria acumulado mais de 300 vitórias e perdido apenas uma luta. Olha aí, um presidente que consegue passar legislação importante e destruir seus adversários numa luta. Eu votaria nesse cara. Outro líder mundial com um histórico bem ortodoxo é o Papa Francisco. É difícil imaginar o Papa levando uma vida normal, mas agora, com 86 anos, revelou que no seu país natal, a Argentina, ele costumava trabalhar como segurança. Claro, isso provavelmente foi na juventude. Então, atualmente, a gente tem que depender do Photoshop pra ter umas imagens do Papa trabalhando na porta dos lugares. Mas ainda assim, é bem engraçado pensar que o chefe da Igreja Católica já pediu identidade das pessoas e interrompeu briga de bêbado. Bom, não deixa de ser um trabalho de Deus. Mas embora a tecnologia tenha indiscutivelmente muitos benefícios, tipo, como é que eu ia ter acesso a tantas fotos do gato da Márcia da contabilidade? Ela, infelizmente, vem com as suas desvantagens. Deixa eu te apresentar o Gary Kremen. O Gary é o fundador do popular site de namoro online Match.com, mas em um golpe do destino incrivelmente azarado, porém incrivelmente irônico, ele perdeu a própria namorada para um cara que ela conheceu no site que ele criou. Você pode estar pensando que o Gary estava com o coração partido e amaldiçoou o dia em que ele criou o Match.com, mas é aí que você está errado. Ele, na verdade, estava bem satisfeito. Sim, apesar de perder a mulher que você presumiria ser o amor da vida dele, Gary olhou para o lado positivo e considerou toda a experiência um testemunho do seu negócio. Algumas pessoas realmente se casam com o trabalho. Ainda mais extremo é que frequentemente é chamado de pai do frisbee, tinha um desejo mórbido que as suas cinzas fossem transformadas em um frisbee. De forma bem perturbadora, ele esperava que a sua família brincasse com ele alegremente e o jogasse no parque. E de fato, o seu desejo foi concedido. Uma história no mínimo peculiar. É o conto de fadas moderno do homem que se transformou em frisbee. Emocionante. Seguindo com o tema de emprego, você sabia que nos anos 1870, a cidade de Liège, na Bélgica, decidiu empregar gatos como carteiros? Sim, você escutou direito. Depois de treinar 37 gatos, eles os enviaram em seu caminho alegre com jornais presos a eles. E foi mais ou menos como você imagina. O tempo de entrega mais rápido foi de cerca de 5 horas, embora a maioria tenha levado o dia inteiro.
foi dessa vez que o Farofinha ganhou funcionário do mês. Tá, então a gente sabe que animais nem sempre são os melhores funcionários. Mas você sabia que eles podem realmente ter animais de estimação próprios? Curiosamente, a coruja do Texas foi observada várias vezes levando cobras cegas para os seus ninhos. Só que não era para comer, mas para mantê-las vivas, como se fossem animais de estimação. O que parece ser para comer pequenos insetos e parasitas que entram. Parece estranho que um predador habilidoso como uma coruja demonstre alguma misericórdia a uma cobra cega. Mas convenhamos, quem poderia dizer não àquela carinha adorável? Dito isso, talvez o fato mais adorável que eu já ouvi é que os filhotes de elefante conseguem rir. Como espécie, os elefantes frequentemente se envolvem em comportamentos lúdicos uns com os outros. E observou-se que, fazendo isso, os filhotes de elefante podem produzir um som específico que a gente compararia ao riso. E não só elefantes, mas os ratos também. Cientistas de laboratório descobriram que ao se envolverem em brincadeiras, ou até mesmo tendo cócegas, os ratos emitem um pequeno riso, um guincho específico e agudo que não é emitido em nenhuma outra circunstância, só em momentos alegres e lúdicos. Passando para algo menos adorável, eu aposto que você não sabia que o cheiro de grama recém-cortada, na verdade a grama gritando em angústia como resultado de essencialmente ser decapitada, embora não literalmente gritando de maneira audível, mas o equivalente vegetal a gritar. O cheiro da grama cortada vem de compostos orgânicos conhecidos como voláteis de folhas verdes, que as gramíneas liberam como um anúncio de que estão sob ataque. Isso permite que partes vizinhas da rede da planta comecem a agir de acordo. Alguns desses compostos estimulam a formação de novas células ou atuam como antibióticos contra bactérias ou fungos no local da ferida. E de maneira fascinante, quando algumas espécies não gramíneas de plantas experimentam danos semelhantes, quando são ruídas por pequenos insetos, elas emitem feromônios que podem atrair insetos predadores para comer os insetos menores, que normalmente tentam comer as plantas. É basicamente o equivalente vegetal de um sininho de jantar. Em outras notícias de fatos sobre feromônios de plantas, tem um composto químico encontrado em bananas e doces com sabor de banana, conhecido como acetato de isoamila, que também é usado em um feromônio que as abelhas usam como sinal de ataque. Isso significa que se você se aproximar de uma colmeia enquanto devora uma banana, literalmente vai deixar as abelhas malucas. Agora um pouco de geografia. Olhando para o mapa, inicialmente parece que os Estados Unidos e a Rússia estão bem distantes. Só que lembrando que a Terra é esférica, desculpa aí terraplanistas, descobre-se que a Rússia está a apenas 4 quilômetros dos Estados Unidos. Mas como isso? Bom, isso se resume ao pedacinho de Canadá nos Estados Unidos, o Alasca. Entre a Rússia e o Alasca tem duas ilhas no Estreito de Bering, conhecidas como Ilhas Diomede, uma das quais é propriedade da Rússia e a outra dos Estados Unidos. No seu ponto mais estreito, as duas ilhas são separadas por apenas 3 quilômetros de água. Quem diria que a Rússia e os Estados Unidos eram vizinhos tão próximos? Em outros fatos geográficos malucos, as montanhas dos Apalaches da América, as Highlands escocesas e as montanhas Atlas do norte da África são, na verdade, originalmente de uma mesma cordilheira. Esse fato surpreendente é possível porque há milhões e milhões de anos antes da vida humana, ou até mesmo dos dinossauros existirem, a Terra era lar de um único supercontinente, chamado Pangeia. Muito do nosso entendimento disso surge do fato de que muitos continentes, como a América do Sul e a África, parecem se encaixar sem fazer esforço, bem como a distribuição de restos fossilizados semelhantes nessas regiões de conexão. Ao longo dos milênios, a Pangeia gradualmente se dividiu, como resultado do movimento das placas tectônicas, com vastas áreas sendo submersas debaixo d'água. Mas em um momento, as montanhas encontradas nos Apalaches, nas Highlands escocesas e nas montanhas Atlas estavam de fato todas conectadas que nem uma massa de terra única. E já que estamos nas Highlands escocesas, vamos ao sul da Inglaterra por um momento para um fato linguístico surpreendente. Sabia que a Inglaterra nem sequer está na lista dos 5 principais países com cidadãos que falam inglês por população? Como resultado do Império Britânico, ex-colônias com populações maiores realmente lideram a lista, sendo elas os Estados Unidos, Índia, Paquistão, Filipinas e Nigéria. Enquanto isso, a Inglaterra está ficando para trás em 6º lugar. Mas enquanto a gente fala sobre nações, sabia que as cores dos anéis olímpicos foram selecionadas muito especificamente para refrescar sua memória? Elas são azul, amarelo, preto, verde e vermelho. A razão é que pelo menos uma dessas cores, incluindo o fundo branco da bandeira, está presente em todas as bandeiras das nações participantes. Além disso, os 5 anéis também representam 5 continentes habitados: África, América, Ásia, Europa e Oceania. O que significa que a bandeira olímpica basicamente representa o mundo inteiro. E não é só a bandeira olímpica que guarda segredos de design. Você já se perguntou por que as teclas F e J do teclado têm pequenas saliências? Bom, acredite ou não, elas estão lá para que os digitadores possam alinhar os seus dedos sem olhar para o teclado. Bem legal, né? Algo mais que você provavelmente não conhece o propósito é aquela alcinha nas garrafas de xarope de boro. Embora
pequena alça possa parecer inútil agora, na verdade ela deriva de uma época em que o xarope de bordo vinha em enormes garrafas de cerâmica de 2 quilos. Portanto, precisava de alças para serem carregadas. À medida que o xarope de bordo passou a ser armazenado em garrafas de vidro menores, a alça foi mantida como uma homenagem aos clássicos recipientes, embora eles fossem muito, mas muito menores. E agora, mudando completamente de assunto, aqui está um fato não tão divertido sobre a morte. De forma um pouco perturbadora, quando você morre, acredita-se que a audição seja o último sentido a desaparecer. Num estudo de 2020, os pesquisadores descobriram que os cérebros dos pacientes com morte ativa, onde a maioria das funções tinha cessado, ainda estavam ativos em resposta ao som. Consegue imaginar como é que é isso? As luzes se apagando, os sentidos de toque, gosto e cheiro partindo de você e sobrando só os sons que desaparecem ao seu redor. É um pensamento bem sinistro. Agora, claro que tem uma grande diferença entre ouvir sons e realmente entendê-los. Então não ficou claro se as pessoas moribundas conseguem entender os sons ao seu redor nos seus últimos momentos. Mas só por precaução, por favor, pede pra tocar em Highway to Hell da AC/DC nos meus momentos finais. Eu quero me despedir com estilo. E por falar em se despedir, eu tô indo nessa. Mas não se preocupa que não é pra sempre, é só até o próximo vídeo. Mas eu queria saber se você tem fatos chocantes e interessantes pra me contar aí nos comentários. Não deixa de curtir e se inscrever e até a próxima. A primeira gargalhada, a primeira palavrinha, a primeira vez andando de bicicleta. As crianças são sempre tão adoráveis. Bom, pelo menos quase sempre. Eu detesto ter que trazer as más notícias, mas na maioria das vezes, crianças podem ser realmente mensageiros do caos e do terror. Não tá acreditando? Então fique ligado. É sério. De fazer sujeiras monumentais a ficar entalados em lugares estranhos, até estourar a fatura do cartão de crédito. Aqui estão algumas crianças bagunceiras que realmente aprontaram com seus pais. As crianças se metem em algum tipo de encrenca o tempo todo. E como eu sou um homem justo, eu tomei a liberdade de criar o meu próprio Tribunal de Justiça, onde eu vou tentar determinar se essas crianças são culpadas ou inocentes. Então chega de enrolar. Ordem no tribunal! Ordem no tribunal! Ok, nosso primeiro caso é de uma mãe, que está acusando seu filho, Jace, de pegar alguns doces sem sua permissão. O acusado afirma sua inocência, mas eu serei o juiz desse caso. Jace, você pegou ou não aqueles docinhos sem permissão de sua mãe? É claro que eu vou, né? Ok, Jace, sem mais perguntas. Baseado no que eu ouvi aqui, sem falar nessa mancha azul misteriosa ao redor da sua boca, eu declaro você culpado pelo roubo daqueles docinhos. E a sentença será 15 minutos no cantinho de castigo. Ok, rapazes, podem levá-lo. Em seguida, nós temos outro caso de roubo de sobremesa. Um pai chamado Tyrell Fullwood, dos Estados Unidos, está aqui hoje para tentar provar que foi, de fato, seu filho TJ que comeu os cupcakes. Agora, Sr. Fullwood, eu acredito que você tem evidências em vídeo do momento do crime para nos mostrar. Vamos ver as filmagens. Who did this, TJ? Did you do this? Huh? You didn't do this, TJ. Yes, you did. Who got to them cupcakes, TJ? No, Did you do it? no, You didn't do this? no. You did good. You sure? This is your last chance. No, Are you sure? Did you do it? no, yes. So you didn't push this chair over here, climb over there and get them cupcakes. Ok, em todos esses longos minutos como juiz desse tribunal, eu nunca vi alguém com tanta cara de culpado. TJ, você tem alguma coisa a dizer em sua defesa? Muito bem, esse tribunal declara você culpado pelo roubo daqueles cupcakes. Próximo caso? Muito bem, aqui diz que uma garotinha de 5 anos, chamada Nala Joy, do Texas, está aqui para processar sua mãe, a senhora Shakira Brandon, sob a acusação de ser uma alienígena secreta do espaço. Muito bem, Nala Joy, você gostaria de vir aqui nos contar por que você acha que sua mãe é uma alienígena disfarçada? Por favor, não se esqueça de que você está sob juramento.
are the places that mommy has traveled to, and this is just a picture of the earth as I travel. You scared of mommy now? Come here. Deixa... Você já viu alguma placa com erro de ortografia ou algo instalado meio torto e percebeu que aquilo te enfurecia até a alma? É claro que sim. Isso é a internet, cara. E se tem uma coisa que enfurece a internet, é quando uma pessoa tem um trabalho simples pra fazer e ainda assim falha miseravelmente. Mano, o que tá acontecendo aqui? Eu não posso nem tirar férias, que os roteiristas fazem bagunça de novo. Isso tá me dando uma sensação estranha de déjà vu. É, assim não dá pra trabalhar. Desse jeito eu vou ter que reclamar com o gerente. A gente divide o vídeo de novo. Tá bom então, solta a vinheta aí, editor. Não importa em que idioma esteja escrita, você sabe o que essa icônica placa octogonal vermelha significa, não sabe? Sim, isso é obviamente um sinal de pare. Exatamente. Ela pode ser ligeiramente diferente em alguns países, mas há um consenso universal sobre a aparência dessas placas. Bom, quase universal, porque em algum lugar dos Estados Unidos alguém fez isso aqui. Pelo amor de Deus, parece que alguém fez o desenho no Word. Por que diabos a palavra pare tá tão longe do octógono? E jamais na história houve uma placa de pare com essa aparência, então por que ninguém questionou antes de instalar? Bom, seja qual for o motivo, eu acho que todo mundo concorda. E sabe o que mais é bastante universal? A ordem das cores nos semáforos. Elas são vermelho, amarelo e verde, nessa ordem, significando pare, espere e siga. A não ser, claro, que você esteja em New Hampshire, onde essa placa aqui está localizada. Eu só consigo pensar em dois motivos para essa placa ter sido colocada do jeito errado. Ou a pessoa que colocou era daltônica, ou tava com muita preguiça para se preocupar. E qual você acha que foi o caso aqui? Conta aí pra gente nos comentários. Pra mim, frango frito é um alimento supremo, mas alguns restaurantes de frango frito são melhores do que outros. Na minha humilde opinião, meu favorito era o Jollibee's. Mas isso é passado, desde que eu fiquei sabendo que em 2021, uma unidade do Jollibee's nas Filipinas serviu a uma mulher um pedaço de frango frito de aparência deliciosa. Só que na verdade era um pano frito. Pois é, isso aí é um pano de prato. Um pano de prato usado, sujo e nojento. Meu Deus do céu, imagina só morder isso. Eu não sou nenhum chefe, mas para conseguir essa casquinha crocante, esse pano teria que ser empanado e depois mergulhado na fritadeira. E você quer que eu acredite que ninguém percebeu que não se tratava de um pedaço de frango em nenhuma etapa desse processo? Fala sério. Então, por esse motivo, preciso de sugestões para um novo restaurante de frango frito. Você recomenda algum? Diz aí nos comentários abaixo. Mas antes de comer, a gente tem que lavar as mãos. E para isso, alguns banheiros têm aquelas torneiras com sensores modernos, que você passa a mão para ativar automaticamente o fluxo de água. Isso evita que você toque em qualquer torneira, o botão que outras pessoas também tocaram, além de fechar a água automaticamente para evitar desperdício. Um conceito bem simples, certo? Bom, não para quem projetou o sensor dessa torneira aqui. O dispositivo só é ativado quando você passa a mão diretamente abaixo da curva da torneira. E então, corta a água quase que de imediato. De modo que você não tem tempo suficiente para realmente lavar as mãos. Usar um sensor capaz de detectar as mãos a uma distância razoável. Era realmente uma tarefa tão difícil assim, senhor designer? Eu acho que ele é o tipo de pessoa que só lava as mãos quando tem outras pessoas no banheiro olhando. Quando eu tava navegando na internet em busca dos exemplos mais bizarros de como estragar um trabalho simples, eu me deparei com essa imagem. Esse operário parece ser incapaz de pintar 2 linhas amarelas retas ao longo de uma estrada, mas olhando mais de perto, com todos esses borrões estranhos e ângulos de iluminação inconsistentes, essa é definitivamente uma imagem de Photoshop. Ufa, isso significa que ninguém foi realmente burro o suficiente para cometer esse erro e que essas linhas não existem, né? Oh, meu Deus. Elas não só existem, como parecem ainda piores agora que eu sei que são de verdade. Ok, não vamos perder a calma por isso. Ao que parece, essas faixas não são pintadas, mas marcas temporárias, feitas com fita, que são usadas como indicadores temporários quando uma estrada está sendo construída. Se a fita se soltar, as faixas podem acabar um pouco emaranhadas mesmo. Tá bom, então ninguém pintou essas faixas à mão de maneira permanente. Legal, mas obviamente esse não foi o caso aqui. Alguém foi claramente instruído a pintar o meio-fio. E cara, a pessoa seguiu as instruções ao pé da letra. Esse meio-fio terrível, quebrado e cheio de mato
foto agora tá bem visível para qualquer um. Eu não sei dizer se esse é um trabalho ruim bem feito ou um trabalho bom mal feito. Quando se trata do mundo da moda na internet, o Photoshop é essencial. Um retoque das imagens para que elas tenham uma perfeição irreal e ao mesmo tempo pareçam totalmente naturais. Faz parte do plano de marketing para fazer o cliente comprar o produto. Mas tem vezes que as edições não são verificadas. Como a marca de moda plus size Simply Be sabe muito bem. Você tá vendo algo errado com essa foto? Pois eles não viram. Até que alguém percebeu que a mão da modelo parece mais um pesadelo cheio de dedos. De alguma forma, esse erro de edição super óbvio foi parar na página da loja deles, por o mundo todo ver. E isso com certeza destrói a ilusão de que se trata de uma imagem totalmente natural. Bolos. Eu adoro comer bolo. Mas eu não conseguiria fazer um, nem que minha vida dependesse disso. Mas se eu tivesse bolos com formato de números prontinhos para decorar, acho que não teria problemas em colocá-los na posição correta. Ao contrário de quem decorou esse delicioso fracasso aqui. Eu realmente espero que isso seja alguma piada interna. Caso contrário, isso significa que alguém passou um bom tempo colocando com muito cuidado a cobertura e as decorações, antes de perceber que o set estava na posição errada. O que é ainda mais engraçado é que da forma como está escrito, parece que o bolo diz Feliz Justin Aniversário. Bom, espero de verdade que, apesar do bolo, Justin tenha tido um feliz aniversário. No entanto, esse não é o pior crime bolístico que eu já vi. Um belo dia, alguém teve a brilhante ideia de transformar a capa do álbum Nothing Was The Same, do Drake, em um bolo. A escolha foi bem nichada, mas a imagem parece até bem simples, com o perfil do artista em um céu azul. Não tem como isso dar errado, será que não? Como é que alguém consegue errar tanto nas proporções? Parece mais um perfil do sapo Caco. Bom, é evidente que a pessoa que fez isso não era um artista. Mas, caramba, por que um pescoço desse tamanho? Tudo bem não gostar de rap, mas isso pode ser considerado um verdadeiro crime de ódio contra o Drake. Embora bolos mal decorados possam fazer você questionar a sanidade de alguém, cortar um bolo assim me dá vontade de cortar outra coisa. Sim, eu sei que matematicamente isso resulta em mais porções, mas como adepto de um corte triangular eu não consigo gostar de quem faz isso. Mas eu acho que todo mundo concorda que quem cortou esse bolo aqui precisa de ajuda. Ajuda psiquiátrica. A pessoa queria cortar o bolo em 11 pedaços, mas acabou fazendo da maneira mais complicada e desagradável que eu já vi. Já imaginou se alguém quisesse te servir essa maldita fatia do meio? Eu ia ficar muito ofendido com isso. Tá, eu acho que eu consigo perdoar o bolo cortado daquele jeito. Afinal, ele ainda tinha 11 fatias quase iguais. Mas eu acho que a gente tem que proibir quem cortou essa pizza de trabalhar na pizzaria. O que essa pessoa tem... Como assim? Não tem um único corte nessa pizza que seja proporcional a qualquer outro. É como se a pessoa tivesse começado a cortar no meio, mas aí depois resolveu cortar na horizontal. Até que só restou uma mistura confusa de fatias pequenas e fatias gigantes. E o pior é que alguém comprou essa pizza e alguém vai ter uma surpresa muito desagradável quando ela chegar. E é por isso que eu tenho problemas de confiança. É muito constrangedor errar ou fazer alguma besteira. Mas já imaginou errar ao vivo em rede nacional de TV, com centenas de milhares de pessoas assistindo? Bom, foi isso que aconteceu com Carrie Olsen, repórter meteorológica de One News, da Nova Zelândia, em 2009. Olha só o que aconteceu. Today, easterly gales with gusts of around 120 kilometers an hour recorded about the Titicaca Hamlet. Alguém esqueceu que precisava editar este texto, editar este texto, editar este texto. Ou essa tal de Edit Location tem um clima muito agradável nessa época do ano. Mas vamos pegar leve porque apesar dos meteorologistas geralmente prepararem o conteúdo da pauta, em geral é função dos estagiários arrumarem os slides. De qualquer forma, eu aposto que depois disso a previsão do tempo mudou para chuva de lágrimas para pobre da repórter. Você já se perguntou como o McDonald's prepara o seu famoso Big Mac? É simples. Você deve pegar um pão tostado pré-cortado em 3 partes e colocá-lo na caixa de hambúrguer, com a parte superior e o meio do pão na tampa. Adicione um pouco de molho especial em ambos os lados, juntamente com cebola, alface e pepino e uma fatia de queijo. Acrescente 2 hambúrgueres, um de cada lado. Depois, segurando o pão do meio, transfira tudo, menos a parte de cima do pão, para a parte de baixo do sanduíche. Feche a caixa, de modo que a parte de cima do pão cubra o sanduíche e pronto.
Um Big Mac pronto para ser devorado. Isso não parece muito difícil, não é mesmo? Então me responda, o que aconteceu aqui? Tudo que eles tinham que fazer era mover a parte do meio do pão para baixo e distribuir os hambúrgueres e o pão de forma uniforme. Mas em vez disso, a pessoa simplesmente fechou a caixa e se deu por satisfeita, nos deixando com esse Big Mac horrendo. Cara, que tipo de palhaço tá fazendo hambúrgueres nessa lanchonete? Reformar um cômodo não é uma tarefa simples. Adicionar uma parede extra a um espaço parece fácil, mas basta uma pessoa medir uma coisa de maneira incorreta e você acaba com um absurdo que nem esse. A pessoa estava tão determinada a colocar uma parede aqui que construiu na frente das gavetas embutidas, fazendo com que elas se tornassem totalmente inúteis. Só espero que a pessoa tenha pelo menos esvaziado as gavetas antes de fazer isso. Senão, o único jeito de abrir vai ser na marretada. Pela minha experiência pessoal, os fogões de indução são perigosos. Como não tem nenhuma chama, só uma resistência metálica que aquece, muitas vezes eu perco a noção de qual queimador tá ligado e qual tá desligado. Especialmente em fogões de indução que tem aquele acabamento em preto brilhante e lustroso. Se não tiver as marcações que mostram onde é que fica cada um dos queimadores, eu nem sei onde é que tem que colocar a panela. Por isso, seja quem for a pessoa responsável por verificar se esse queimador tá alinhado com as marcações, eu espero que o seu macarrão fique grudado no fundo da panela para sempre. Os europeus sempre zombam dos americanos quando se trata de banheiros públicos, principalmente porque o design deles é uma roleta russa quando o assunto é privacidade. Mas por sorte, um designer resolveu esse problema do vão livre criando um box que já deixa tudo à mostra. Não, peraí, não foi isso que aconteceu aqui? Ah, entendi. Pelos sulcos na parte inferior das colunas, parece que alguém as instalou de cabeça para baixo. Assim, quando as portas foram fixadas mais tarde, elas estavam muito mais altas do que o planejado. É o que parece, né? Mas quem colocou a primeira porta não percebeu que estava errado e ainda assim continuou a instalar as outras portas do mesmo jeito. Algo nesse lugar tá cheirando mal. Qual é o seu dia da semana favorito? Pra mim, é o nona-feira. Você sabe, o bem conhecido, amado e totalmente real nono dia da semana. Como é que é? Como assim? Não existe nona-feira? Então, por que raios essa loja diz que fica aberta 9 dias por semana? Ah, isso não é photoshopado, pois existem centenas de fotos desse letreiro com a mesma mensagem insana na internet. Acontece que essa é a famosa rede de lojas 99 Cents dos Estados Unidos, que decidiu colocar um pouco de humor às suas paredes e brincar com os nomes em seu nome. Ah, claro, eu tô morrendo de rir. Isso é tão engraçado. Eu não fiquei nem um pouco irritado com isso. Então, isso aqui deve ser uma piada do mesmo tipo, já que essa loja afirma estar aberta 25 horas por dia. É engraçado porque todos sabem que o dia tem só 24 horas, não é? Essa é a piada, não é isso? Alguém nessa loja de bebidas em Londres, no Reino Unido, realmente achou que era possível ficar aberto 25 horas por dia? Mas o que deixa tudo ainda pior é o fato de haver uma placa logo atrás, dizendo que a loja fica aberta 24 horas por dia. Bem, isso deve ser o que eles chamam de humor britânico, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pode ser a pessoa mais gentil, mais doce e mais bonita do mundo. Mas quando você pede pra cortar um abacate, ela faz isso. Que raios essa pessoa usou pra cortar o abacate? Uma motosserra? Isso aí é comportamento típico de psicopata. Todo mundo sabe que você deve cortar em volta do caroço no centro. E também dá pra ver claramente que esse abacate aí não tava maduro. Ok, talvez eu esteja sendo muito crítico. Talvez essas pessoas nunca tenham cortado o abacate antes. Mas elas devem ter cortado outros alimentos com caroços duros no centro, como pêssegos ou mangas. Elas não iriam cortá-los diretamente como se estivessem esquartejando uma peça de carne. Ou será que iriam? Ai, não. Meu Deus, eu nunca mais vou conseguir olhar para um guacamole da mesma forma. Tá, eu tenho uma pergunta. E eu preciso que todo mundo que tá assistindo responda ali embaixo nos comentários, pra eu saber se eu não tô ficando louco. Vamos lá. A grande pergunta é, o que é isso? Não, eu não tô tentando te enganar. Responde o que é isso nos comentários. Já respondeu? Isso são bananas, certo? Exato, um cacho de bananas. Eu sei disso, outro narrador sabe disso, todo mundo sabe disso. Então, por favorzinho, me diz por que a pessoa que escreveu essa etiqueta aqui as chamou de coisas amarelas longas. Eu gostaria de culpar um erro de tradução, mas na maioria das vezes a tradução da palavra banana é alguma variação de banana mesmo. Talvez o responsável por isso tenha tido um lapso de memória. Talvez ele não soubesse se eram bananas prata ou bananas nanique. Talvez ele tenha tido um AVC. Eu não sei. O que vocês acham? Diz aí nos comentários. Eu não tenho problemas em admitir que sou péssimo em esportes. Minha coordenação motora é péssima. E eu fico sem fôlego só de ver outras pessoas correndo. Sabendo disso, com certeza eu não tentaria jogar um esporte competitivo. Mas esse garoto só aprendeu isso do jeito mais difícil.
É possível ver que ele está tentando bloquear o outro jogador, mas pelo fato dele estar com os 2 pés plantados no chão, os 2 olhos fechados e não estar acompanhando o cara que acabou de passar por ele, tenho quase certeza que ele simplesmente aceitou que não tem capacidade para conseguir fazer um bloqueio. Eu não sou encanador nem eletricista, mas até eu sei que tomadas e água não combinam. Nem um pouquinho. A água é um ótimo condutor de eletricidade, portanto, água com corrente elétrica passando é igual fatalidade instantânea. No entanto, algum eletricista ou encanador aprovou essa criação de pia altamente eletrizante. Sim, isso é uma tomada embutida na lateral da pia. Quem instalou isso está tentando ganhar um lugar na nossa série de prêmios Darwin? Ou será que é só uma pegadinha? Acho que alguém colocou uma tampa de tomada falsa na lateral dessa pia só para provocar um ataque cardíaco em outra pessoa. Bom, deu certo. Pode me considerar chocado. Não importa o quão simples seja um pedido, pode ter certeza de que alguém vai encontrar uma maneira de fazer algo errado. Por exemplo, se eu te pedisse para encher a saboneteira, o que você faria? Você encheria com sabonete líquido, né? Você não ia, tipo, sei lá, colocar uma barra de sabão lá dentro, que nem esse funcionário fez. Porque isso não faz nenhum sentido. Sim, tecnicamente o sabonete foi reposto, mas como alguém vai usar ele agora? Tipo, por que a pessoa fez isso em primeiro lugar? Esquece lavar as mãos. Depois de ver isso, eu vou precisar de um banho pra me sentir limpo. Macarrão. Todo mundo gosta de macarrão. Seja espaguete, fusilli, boca de leão, sabão líquido, fettuccine, ravioli. Peraí, como é que é sabão líquido? Você acha que sabão líquido não é um tipo de macarrão? Bom, de acordo com quem arrumou essas prateleiras, ele é sim. Delicioso sabor de alvejante. Tá, é óbvio que alguém se esqueceu de trocar as placas. Mas considerando que em 2017 aconteceu uma trend sinistra de comer cápsula de sabão líquido, eu não ia ficar surpreso de essa pessoa ser a responsável pelo começo dessa doideira. Você já jogou bocha? É um esporte com bolas, geralmente jogado em uma quadra de terra ou areia. Antes era considerado esporte de gente velha, mas a sua popularidade está crescendo, com novas quadras de bocha sendo construídas em todos os lugares. Mas é evidente que muita gente ainda não sabe como construir uma boa quadra de bocha, como você pode perceber aqui. Pois é, ao instalar o portão mais inútil do mundo, a quadra não só ficou com uma aparência estranha, como também isso permite que a areia escape. Fala sério, como é que alguém foi capaz de aprovar um projeto desses? Quer você siga ou não os ensinamentos da Bíblia, é provável que conheça a história da Arca de Noé. Se por acaso você não a conhece, a história conta que Deus inundou a terra para se livrar de toda a maldade e ordenou que Noé construísse uma grande arca de madeira que pudesse transportar pares de animais para que eles pudessem se reproduzir e dar continuidade às espécies. É uma história bastante sombria quando você para pensar. E há muitas questões técnicas sobre reprodução consanguínea, mas tirando isso, ela se tornou um conto infantil popular e aparece em muitos livros de histórias cristãs. No entanto, existe uma espécie de falha geral na comunidade de ilustradores de livros de histórias bíblicas com relação a partes importantes dessa história, pois em quase todas as ilustrações dos animais embarcando na arca aparecem 2 leões machos. Somente os leões machos têm juba grande e felpuda, e no entanto, todas essas imagens mostram os 2 leões com juba. Pois é, boa sorte para conseguir reproduzi-los. Tudo que esses artistas sem o penteado extravagante. Mas mesmo em obras de arte renascentista, os 2 leões têm juba. Mas pensando bem, também há unicórnios nessa arca. Então talvez a razão pela qual não existam unicórnios hoje em dia seja porque eles eram 2 machos também? É, mas saca só, não são só os ilustradores de livros infantis bíblicos que têm dificuldade para entender a biologia animal básica. Se o mural nessa parede de uma creche serve de referência. Isso mesmo, crianças. Todo mundo sabe que os elefantes têm um nariz e uma boca estranhamente humanos no alto das suas trombas. Essa é uma anatomia totalmente normal de um elefante, não tem nada errado aqui. Cara, eu acho que a gente precisa introduzir uma nova regra. Se você não sabe como é a aparência de um animal, não seja o responsável por pintar esse animal em qualquer coisa. Atualmente, a gente vive em uma sociedade que não atende muito bem a população com deficiência. Por exemplo, em El Salvador, essas escadas foram sinalizadas com o símbolo de acesso para cadeira de rodas, apesar dos problemas óbvios com isso. Deve ser algum tipo de piada de mau gosto, ou alguém em El Salvador não sabe o quanto os cadeirantes já passam por dificuldades. Bom, espero que essa pessoa não tenha que perder a capacidade de mover as pernas para entender que isso não é nada engraçado. Normalmente, as placas de sinalização de deficiência indicam as dificuldades que a pessoa possa ter, para que aqueles ao seu redor possam identificar mais facilmente como ajudá-la. Mas eu tô com um pouco de dificuldade para entender a qual deficiência essa vaga de estacionamento é destinada. Cabeça de roda? Pernas no lugar dos braços?
Não, já sei. É pra pessoas que estão tirando a cabeça de dentro do próprio traseiro. Sim, eu tô ciente de que é muito provável que isso seja só um caso de alguém que pintou esse símbolo no lugar errado. E eu nem sabia que gente com cabeça enfiada no traseiro podia ser classificada como deficiente. Talvez seja chocante descobrir, mas não é qualquer pessoa que pode projetar um playground. Você precisa fazer faculdade, trabalhar duro e se registrar no órgão de classe. Quem diria, não é mesmo? Mas com certeza, a pessoa que projetou esse balanço perigoso para a segurança e saúde das crianças não sabia. Oi, Joãozinho, quer brincar no balanço? Mas só uma vez, porque depois do primeiro empurrão, você vai direto pro hospital. Para a sorte de muitas crianças do mundo, esse não é um balanço de verdade. Ele fazia parte de um anúncio criado pela empresa de TV canadense SiriusXM, como parte de sua competição Top Comic. Ufa! Bom, eu acho que todos nós estamos rindo agora, exceto o Joãozinho, é claro. Os brinquedos produzidos em massa costumam ser feitos para mercados de grande demanda, pois toda criança quer uma boneca, uma action figure ou um bichinho de pelúcia da moda. Mas um dos problemas da produção em massa é que nem sempre os brinquedos são inspecionados por um ser humano durante o processo de controle de qualidade, o que significa que erros de impressão graves, como esse aqui, chegam às prateleiras. Quer dizer, eu já ouvi falar de olho vesgo antes, mas uma sobrancelha vesga já é demais. Mas pelo menos essa boneca estava com a cabeça no lugar. Infelizmente, não dá pra dizer o mesmo desse infeliz Creeper de pelúcia do Minecraft. Ao contrário dos brinquedos de plástico, as pelúcias geralmente são costuradas e montadas à mão, o que significa que alguém costurou essa pelúcia do jeito errado e torceu pro controle de qualidade não perceber. E ele passou despercebido, até que foi posto lado a lado com todos os outros Creepers. Quem diria que era possível fazer essas coisas ficarem ainda mais hostis? Eu confesso que eu sou completamente louco por biscoitos de chocolate. Daqueles que têm a proporção perfeita de gotas de chocolate e massa amanteigada. A menos, é claro, que você compre um nessa lanchonete no campus de uma faculdade. Tudo que o confeiteiro tinha que fazer era adicionar as gotas de chocolate à massa do biscoito antes de assar. Em vez disso, ele as colocou em cima do biscoito, como se fossem granulados. Que tipo de sádico faz isso? Certamente seria menos doloroso admitir que você esqueceu de colocar as gotas de chocolate na massa e preparar uma fornada nova de biscoitos do que servir essa farsa ao público. Bom, podia ser pior. Podia ser um biscoito de aveia com passas. A Finlândia tem um dos melhores serviços de transporte público do mundo. Os trens são todos modernos, limpos e acessíveis. Mas a empresa estatal de trens VR tem uma coisa em seus trens que faz os passageiros mais atentos ficarem confusos. Você tá vendo? Tem alguma coisa estranha nessa mão, mas eu não consigo identificar o que é. Por alguma razão desconhecida, a placa de empurre nas portas desse trem tem o formato de uma mão com 6 dedos. A princípio eu pensei que era só uma confusão do designer. Ou isso, ou os finlandeses têm uma anatomia muito diferente. Mas ao que parece, essas são peças de arte funcionais do artista Arto Kukasniemi, que as projetou como uma forma de incentivar os passageiros a conversarem durante as viagens. Então isso não é obra de um finlandês de 6 dedos? Eu tô meio decepcionado. Ok, eu até consigo entender quando uma pessoa comete um erro no único trabalho que ela tinha pra fazer. Essas coisas acontecem. Pode apenas ser um dia ruim, não importa. Mas quando a pessoa erra no mesmo trabalho 2 vezes, de 2 maneiras totalmente diferentes, eu não consigo entender como isso é possível. Tipo aqui, onde no meio de um supermercado, alguém colocou uma etiqueta com o preço das cebolas em uma caixa de papelão gigantesca, claramente identificada como batatas. Isso por si só eu poderia entender. Batatas, cebolas, formas semelhantes, tamanho parecido. Mas você sabe que não é parecido com nenhum desses vegetais? Melancias. Eu sei que no varejo você tem que trabalhar com o que está disponível, mas isso me faz querer virar uma Karen e exigir falar com o gerente. Apesar de todo o julgamento que a comida americanizada tem, a culinária britânica está em um nível totalmente diferente. Já falamos pelo menos uma vez em vídeos anteriores sobre o tradicional sanduíche de torta, também conhecido como vegan kebab. Mas existe também o ultrajante sanduíche de torrada. Sim, é uma fatia de pão torrado entre 2 fatias de pão. E tem também o sanduíche de pepino cru, sanduíche de macarrão instantâneo e isso é sanduíche de açúcar? Meu Deus do céu. Existe alguma coisa que os britânicos não coloquem no pão? Ok, antes que todos os britânicos que estão assistindo fiquem com raiva, eu provei um pouco da culinária de vocês e eu gosto de algumas coisas. Uma torta de carne com batatas fritas, ou o que vocês chamam por aí de chips, com ervilhas e molho, é absolutamente incrível. Oh my dear. No entanto, eu nunca comeria nesse lugar aqui, porque quem fez a edição dessas ervilhas na foto do prato no cardápio conseguiu, de alguma forma, colocá-las da maneira errada.
Parece um pouco com uma ilusão de ótica, mas essas ervilhas estão literalmente de cabeça para baixo. Cara, era tão mais fácil só colocar umas ervilhas no prato e tirar uma foto em vez de ter todo esse trabalho de edição. Isso aí deve ter um gostinho de arrependimento. Eu não tenho filhos, mas pelo que eu sei, a adolescência é a pior fase. Mas não são suas caras sempre amarradas ou postagens raivosas nas redes sociais que me incomodam. São as pequenas atitudes de obediência maliciosa, como o usuário do Reddit Zombie Clown ilustrou muito bem. Uma vez, ele deixou uma lista de tarefas para o seu filho adolescente fazer. Eram coisas simples e fáceis, como colocar papel toalha no suporte. Mas quando ele voltou para casa, ele foi recebido por isso aqui. Digo, tecnicamente o papel toalha tá no suporte, só que teria dado bem menos trabalho fazer o serviço do jeito certo, para começo de conversa. E aí ele ia poder voltar, sei lá, postar vídeos de dancinhas no TikTok, ou escrever tweets raivosos com avatar de anime, ou seja lá o que adolescente faz hoje em dia. Considerando o quão fácil poderia ter sido colocar esse papel toalha no suporte, eu me pergunto se esse mesmo adolescente foi o responsável por esse crime urbano. A pessoa que colocou essa tampa de bueiro não precisaria fazer quase nenhum esforço para girá-la 180 graus e colocá-la de volta no chão, formando o desenho perfeito do piso. Mas não, tinha que colocar errado, só para irritar todo mundo que passa por ali. Sério, me diz se não dá vontade de gritar. Toda criança deve se sentir protegida quando está na escola, e é por isso que muitas instituições se esforçam para tornar tudo o mais seguro possível para as crianças. Como nesse caso, em que a área no chão, onde a porta se abre, foi demarcada, para que qualquer criança que esteja correndo pelo corredor saiba que deve evitar essa região e não bater na porta por acidente. O único problema é que a porta não se abre de fato para esse lado. Ela abre para o outro lado. Até pode ser uma escola, mas quem colocou esse adesivo aí tem muito que aprender. Os materiais educacionais são muito importantes para o desenvolvimento da mente. E é por isso que a editora Pascal Press, da Austrália, oferece uma variedade de livros de exercícios de revisão para ajudar os estudantes a se prepararem para as provas. Só tem um probleminha. Alguns exercícios da apostila dependem de instruções online para concluir as tarefas. Agora me diz como é que o Joãozinho vai clicar no play num livro. Mas talvez seja só uma forma de exercitar a imaginação dos alunos, né? Vai saber. A princípio eu até achei que esse produto estava só listado errado no site. Afinal, as pessoas responsáveis por cuidar da educação básica das crianças sempre verificam seu trabalho, como adultos responsáveis que são. E com certeza criaram uma edição revisada da apostila antes de fazer a impressão. Só que não. Eles realmente publicaram a apostila assim. Bom, se essas crianças forem reprovadas nas provas, pelo menos elas têm a quem culpar. A Pascal Press. Puxa, esse ano tá passando muito rápido. Parece que foi ontem que a gente tava comemorando a chegada de 2202. Nem parece que já é o final de 2203. 2202? Final de 2203? Tá maluco, cara? Não, é isso aí mesmo. Olha só essas luzes de ano novo. 2202. Eu entendo o fato de não saber que dia que é hoje, mas o ano? Vai ver, foram os roteiristas que colocaram essas luzes erradas. Cadê a tia do controle de qualidade quando a gente precisa? Quer saber? Acho que é hora de encerrar esse vídeo, antes que a gente tenha mais algum problema. Beleza, mas antes de terminar, eu queria que você que tá assistindo nos contasse qual dessas falhas achou a mais engraçada de todas. E você, já falhou miseravelmente ao fazer um trabalho simples? Conta aí pra gente. E como sempre, obrigado por assistir. Você sabia que uma pessoa comum geralmente passa cerca de 26 anos dormindo ao longo de sua vida? Isso é basicamente 1/3 de toda a sua vida deitada na cama. E se contarmos as horas entre a cabeça encostando no travesseiro e realmente pegar no sono, estima-se que gastamos mais de 7 anos apenas tentando pegar no sono. Você acredita? Mas talvez isso dependa de uma coisa: onde você está dormindo. Quer dizer, você pegaria no sono mais rápido em uma cama que balança você? Ou talvez uma que desafia a gravidade? Ou então, uma cama que é literalmente um aquário? Então, acho bom você pegar um travesseiro e ficar bem confortável, porque vamos dar uma olhada em algumas das camas mais incomuns que aposto que você nunca viu na vida. Ideia inovadora. Se você já teve dificuldade para dormir, é muito provável que tenha ouvido dizer que ler um livro, com toda certeza, vai ajudar você a cair num sono profundo e agradável. Ok, mas e se você ficasse preso em um livro na cama? Literalmente. Ok, isso parece meio estranho, para dizer o mínimo. No entanto, a japonesa, chamada Yusuke Suzuki, decidiu unir a diversão da leitura com a relaxante cama e criou essa cama única no seu estilo. Dá só uma olhada nisso.
Ela teve a ideia de criar uma cama dobrável, literalmente na forma de um livro, para apoiar as famílias japonesas que têm pouco espaço para muitos móveis em apartamentos pequenos. A cama pode ser aberta e fechada como um livro de verdade, e quando está aberta durante a noite, as páginas servem como edredons e travesseiros, enquanto durante o dia pode ser usada como um tapete interativo para brincar. Isso é o que eu chamo de se aprofundar dentro de um livro, eu acho. Um lado apenas. Em que posição você gosta de dormir? Você dorme como Patrick Estrela no meio da cama? De barriga pra cima roncando? Ou gosta de abraçar o travesseiro? Talvez todas as opções? Em uma cama normal, você pode se mexer o quanto você desejar. No entanto, esse colchão extraordinário oferece apenas uma única opção para você. Criado pelo artista visual britânico chamado Dominic Wilcox, essa é uma cama que permite apenas que uma única pessoa durma em uma posição fetal bem apertada. Então essa é a cama suprema para os solteiros. Dominic criou sua incrível obra na faculdade e usou seu próprio corpo como modelo para fazer uma declaração sobre como usamos objetos em relação aos nossos corpos. Quer dizer, parece confortável o suficiente, contanto que você se lembre de não virar no meio da noite, é claro. A cama mosaico. Agora, Dominic com certeza não parou em apenas fazer uma declaração. Durante o evento chamado London Design Festival em 2014, ele finalmente decidiu revelar este colchão muito... maluco. Ok, tem muita coisa acontecendo por aqui, então vamos analisar com calma. Na verdade, não é um carro sem motorista, projetado para as estradas de 2059. Onde Dominic acredita que veículos sem nenhum motorista serão o principal meio de transporte do futuro. E sem a necessidade de humanos atrás do volante, eles poderão usar o espaço do carro para coisas além de dirigir, como por exemplo, dormir. Sim, esse é o carro mosaico dorminhoco do futuro, e parece ser tão incrível quanto aparenta. Como Dominic acredita que carros sem motorista serão muito mais seguros para viajar do que veículos que precisam de humanos, alguns elementos de segurança tradicionais não serão mais necessários. Portanto, em vez de medidas de proteção como uma estrutura de metal ou airbags, o teto dessa cama portátil será composto por centenas de painéis de vidro, muito bonitos. E isso é a única coisa que separa o ocupante adormecido do mundo inteiro que passa rapidamente por eles. Ok, pode me chamar de louco, mas levando em conta que alguns proprietários de carros sem motorista foram recentemente flagrados dormindo em seus carros em movimento, talvez Dominic não seja tão maluco assim. Mas o que você acha? Em quais dessas criações estranhas e maravilhosas de Dominic você gostaria de tirar uma soneca? Para a incrível cama definitiva para solteiros, é só você clicar no botão de curtir. E para o carro mosaico do futuro, se inscreva no canal. E aí, tudo feito? Maravilha! Vejamos o que temos a seguir. A posição perfeita. Eu detesto quando eu acabo caindo da minha cama. Eu me mexo bastante, então isso acontece com muita frequência. No entanto, se eu tivesse a cama Hold Me, da coleção Aige, da Tough Design, eu tenho quase certeza que isso nunca mais seria um problema pra mim. 0, 1. O incrível estúdio belga de design de produtos, que foi fundado por Tom de Vries, criou essa maravilhosa cama protótipo que mantém uma pessoa no lugar, fazendo ela deitar em um recorte profundo de espuma, com o formato de um corpo comum. Não dá pra se mexer, não dá pra rolar, não dá pra cair, problema resolvido. Embora pareça que poderia ficar um pouco desconfortável depois de um tempo. Sem falar que é meio estranho quando mais de uma pessoa tenta entrar ali dentro, mas... segurança em primeiro lugar. Centrado em ovos. Dizem que depois que você cresce, é hora de deixar o ninho e sair das asas dos seus pais de uma vez por todas. Mas com os preços dos aluguéis tão altos hoje em dia, talvez seja melhor você apenas ficar no ninho. Na verdade, você pode literalmente dormir em um. Os designers de um grupo criativo chamado OGE tiveram a brilhante ideia de criar uma incrível cama com o formato de um ninho. A cama é preenchida com enormes travesseiros em formato de ovo, preenchidos com pellets em bolinhas, que se moldam ao seu corpo. Por outro lado, a estrutura da cama é cercada por uma borda de pinho, que se parece mais com um ninho de pássaro entrelaçado. A cama de ninho vem em vários tamanhos diferentes, variando de mais ou menos uns 2 metros a 3,40 metros de largura, com o maior modelo disponível, podendo acomodar até 16 pessoas de uma vez. Agora sim, essa parece ser uma festa do pijama excelente. Dito isso, essas coisas não são baratas, começando em impressionantes $4.200 e podendo alcançar absurdos $7.500.
Então, é bem provável que seja melhor continuar economizando o seu próprio ovo para eventualmente voar do ninho. Ou então, no meu caso, do porão. Um dia. Sonho flutuante. Ah, cara, só de pensar em poder literalmente deitar em uma cama com todo o conforto aquoso de um banho quentinho parece ser realmente convidativo e confortável. E é justamente isso que esse próximo colchão está prometendo. E você quer saber do que ele é feito? Bom, é uma tecnologia bem revolucionária, conhecido como Photoshop. Infelizmente essa cama não é de verdade. É apenas uma obra de arte visual criada pelo fotógrafo conhecido como Frank Whitten. Mas, embora essa cama seja totalmente falsa, realmente existe um colchão no qual você pode literalmente se deitar. E é chamado de weightless bed, ou cama sem peso. Mas não se preocupe, ele não vai colocar você numa dieta rigorosa. Na verdade, é chamado de sem peso, por uma definição da física. O que significa que algo apenas tem peso quando está sujeito à força da gravidade. É, isso mesmo. Um objeto é considerado sem peso quando a gravidade não está sendo aplicada, tipo quando os astronautas estão flutuando no espaço. E quando a gravidade não está mais sendo aplicada, as coisas começam a ficar estranhas para o corpo humano, com astronautas podendo perder até 1,5% da densidade mineral de todos os seus ossos a cada mês que passa. Também existe a perda de massa muscular e diferenças na pressão sanguínea. Agora, a NASA reuniu muitos dados sobre como a falta de peso acaba afetando homens no espaço, já que quase 90% dos astronautas são homens. No entanto, a NASA carece de uma quantidade igual de dados sobre como a falta de peso afeta a biologia das mulheres. Então, para corrigir isso, no ano de 2021, 20 voluntárias muito corajosas decidiram se acomodar em camas d'água durante 5 dias inteiros, apenas para recriar alguns dos efeitos da microgravidade em seus corpos. As voluntárias deitaram-se em containers parecidos a banheiras cobertas com um tecido impermeável, com a função de mantê-las secas e suspensas na água de maneira uniforme. E como resultado, seus corpos experimentaram a falta de suporte, algo próximo ao que os astronautas sentem ao flutuar na Estação Espacial Internacional. Para o experimento, as voluntárias limitaram o movimento dos seus corpos, com apenas as suas cabeças e braços livres acima da lona. As voluntárias tiveram que passar quase 24 horas por dia no tanque de imersão, limitando seus movimentos o máximo que elas podiam. Embora isso pareça super entediante, as voluntárias continuaram persistindo. E por fim, os resultados deram uma visão melhor dos efeitos do voo espacial no corpo das mulheres. Mas você não precisa ser um astronauta da NASA para experimentar um colchão sem peso, porque as camas d'água existem. E seus avós podem até mesmo ter uma guardada, porque, por incrível que pareça, era uma grande moda nas décadas de 70 e 80. Mas com o tempo isso acabou saindo de moda. No entanto, uma empresa chamada Star Pool decidiu trazer de volta a cama d'água com muito estilo, porque eles inventaram a Zero Body, uma enorme bolsa cheia de água dentro de uma estrutura estofada, para que assim que você entrar, o seu corpo seja envolvido e você tenha a exata sensação de estar tomando banho, sem se molhar. E se você se deitar nela por tempo suficiente, o efeito é parecido aos experimentos da NASA, fazendo você sentir que seu corpo está sem peso. É uma abordagem futurista de um clássico retrô. Eu espero que essa seja a última tendência dos anos 70 que eles querem trazer de volta. Ninguém merece uma cama com permanente. Cama escova. Você alguma vez esqueceu de escovar os dentes antes de dormir? Bom, agora existe uma cama que vai lembrar você de fazer isso, pois o aclamado professor de design Ron Arad decidiu criar essa cama incrível em forma de cabeça de escova de dentes. Ok, tecnicamente é um sofá, mas levando em conta todas as cerdas cheias de espuma que você consegue ver nesse vídeo, eu não tenho certeza se você deveria se sentar nisso. Você estaria muito mais seguro apenas se deitando. E mesmo que isso pareça que você é apenas um pedaço de comida que saiu direto do meio dos dentes de uma pessoa, digamos que esse design foi único. Embora eu tenha a sensação de que se mais desses tivessem sido feitos, muitos dentistas iam acabar falindo. Cabeça de cama. Quando se trata de camas com o tema de boca, existe uma que realmente morde a atenção. Literalmente. Ela é conhecida como a cama em sua cabeça, pois a incrível cama foi projetada baseada na forma da boca gigante de um vampiro, criada pelo artista conhecido como K.S. Lewis. Ela é composta por 8 seções de lábios estofados que cercam a plataforma de madeira, que tem a função de atuar como a dentadura para mais de 40 dentes cheios de espuma. Isso são 32 dentes humanos comuns e 8 presas escondendo o suporte do dossel da cama. Realmente incrível. E além disso, 8 dos dentes gigantes da cama podem ser removidos para servir como bancos. Já os lábios e dentes são estofados com vinil de qualidade marinha,
E as gengivas têm esse revestimento muito especial, resistente a manchas e proteção UV. Quando totalmente montada, a cama da boca de monstro tem 4 metros de comprimento e uns 3,70 de altura. Ou seja, essa boca gigante tem bastante espaço para as pessoas se acomodarem em um colchão queen size. A invenção foi exibida pela primeira vez no festival Burning Man em 2005, onde foi cercada por esculturas de neurônios cerebrais que exibiam sequências de sonhos em vídeo. Mas as coisas ficaram ainda mais psicodélicas, porque eventualmente cupcakes motorizados também passaram por essa exibição. Essa arte é tão estranha que você pode até pensar que está sonhando. Cama recortada. Você dormiria em uma estrutura de cama feita de papelão? Eu acredito que não, pois poderia desabar sob seu peso, não é? Bom, mas é aí que você está errado. Embora muitos de nós considerem um papelão um material frágil e bem instável, ele é surpreendentemente resistente. O papelão corrugado, na verdade, é construído com papel em um padrão de zigue-zague, mantido no lugar e fixado com uma camada de papel de cada um dos lados, que se chama flauta. Todas essas camadas separadas são firmemente fixadas com cola adesiva, o que proporciona uma maior rigidez e resistência ao papelão. Uma empresa chamada Room in a Box decidiu testar a maleabilidade e a resistência do papelão e eventualmente acabaram criando a incrível Cama Papelão 2.0. Construída com papelão pesado de altíssima qualidade. Pode não parecer, mas essa cama consegue até mesmo suportar o peso de uma pessoa de 100 quilos. E o design modular que ela tem também torna muito fácil ajustar o tamanho dela, para que você possa adaptá-la em uma cama de solteiro ou de casal. E como se isso não fosse suficiente, a cama de papelão é realmente muito boa para o meio ambiente. Se comparada com uma cama comum, ela consome 8 vezes menos energia para ser fabricada e enviada do que uma cama comum que as pessoas costumam usar. E devido ao seu baixo peso, transportá-la é 4 vezes melhor para o meio ambiente do que uma cama comum. E com uma grande variedade de cores, você teria muita dificuldade em perceber que está realmente dormindo em papel. I discovered an intense and thrilling horror map in the playground. To unravel the mystery, I will transform into a detective, completing corresponding tasks and facing unknown killer. E além disso, a empresa Room in a Box também projetou móveis sustentáveis de papelão, que vão de mesas a prateleiras. Só que tem apenas um pequeno detalhe: não deixe ela molhar. Caso fique encharcada, a água vai fazer com que as fibras do material se decomponham. Então não coloque um copo d'água na mesinha de cabeceira de jeito nenhum. Colchão Whopper. Você alguma vez quis dormir como realeza? Bom, acontece que você pode fazer isso. Se a realeza que você tem em cama é o Burger King, é claro. É isso mesmo. Isso aqui é uma cama, com o formato de um hambúrguer. Mas não é apenas um hambúrguer qualquer. Essa cama maravilha vem com apenas os ingredientes mais frescos e confortáveis que existem por aí. Travesseiro de tomates e picles, mantas de alface e queijo, e um incrível colchão de carne, junto de um edredom de sementes de gergelim. E por um pequeno preço a mais, você pode até mesmo pedir o seu próprio hambúrguer Jesus, o verdadeiro sonho divino. Brincadeira. Na verdade, é o artista Philip Haight que criou a primeira cama de hambúrguer documentada em foto nos anos 1970. Portanto, assim como restaurantes de fast food, camas em formato de sanduíche são populares, pois houve algumas versões diferentes ao longo até hambúrgueres de frango frito. Nossa. Agora, se você estiver interessado em comprar uma dessas, eu devo dizer que elas são um pouquinho mais caras que um Whopper.